Olá, alunos, bem-vindos à aula de Sistema Tributário Nacional e o tema de hoje será sobre as espécies tributárias. Só relembrando, nos últimos temas na última aula a gente falou sobre o conceito de tributo em si, onde eu falei para vocês que está conceituado lá no artigo 3º do CTN, e diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda corrente, cujo valor nela se possa exprimir e caracterizada e ligada à atividade administrativa plenamente vinculada. E uma das características principais que eu quero que vocês observem com relação a isso, com relação a esse conceito de tributo, é que o tributo ele não é uma faculdade de pagamento, o tributo ele é uma obrigação, ou seja, você realizou o fato gerador, automaticamente você vai pagar alguma espécie tributária, você vai ter uma obrigação tributária para com o ente público. Então, se você realiza o fato que gera a obrigação tributária, você é obrigado a pagar determinado valor. Aqui, hoje, a gente vai entender como que funciona essa divisão, porque eu falei para vocês do conceito de uma forma ampla relacionada ao tributo, só que o tributo ele se divide em 5 espécies, tá? Existe uma teoria criada aí por doutrinadores, tá? É uma teoria chamada de teoria pentapartida, significa que o tributo ele é um amplo, ele é um gênero grande, tá? E dentro dele cabem 5 espécies, tá? A gente pega um determinado tema e esse tema ele se divide em vários outros, que é o que vai dar que deu origem a essa aula de hoje. Então, façam as anotações de vocês, tá? Façam com as palavras de vocês e tirem as dúvidas. Lembrando aí, e anotem no caderno tudo certinho, que o tributo, sendo o gênero, sendo o amplo, ele vai se dividir em imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição social e empréstimo compulsório. Cada uma dessas espécies, elas têm as suas características e eu vou explicando para vocês em cada aula. Então, o imposto tem a sua característica específica, a taxa tem a sua característica específica, a contribuição de melhoria, a contribuição social, o empréstimo compulsório. Isso é importante para que nós, contribuintes, consigamos saber o que a gente está pagando, qual espécie tributária, e se aquele determinado tributo ele nasceu de uma maneira legal, tá? De acordo com a legalidade. Ou seja, para o imposto nascer, ele respeitou as características dos impostos? Para as taxas nascerem, respeitou as características das taxas? E isso tudo que vai nos dizer é sempre a lei, tá? A lei ela tem que trazer tudo isso. E, por exemplo, isso é importante também para caso você aí na sua vida como técnico, você como um advogado. Se um cliente chega até você e te questiona, olha, eu fui cobrado de determinado tributo, você vai analisar, tá? Aquela determinada cobrança e você vai verificar, você vai estudar a forma, tá? A parte formal daquele tributo. Ou seja, se aquele imposto que aquela pessoa está sendo cobrada está obedecendo as características relativas aos impostos, se sim, ok, você vai informar para o cliente, Olha, esse imposto, ele está sendo cobrado da maneira adequada. Caso contrário, por exemplo, se a característica das taxas se misturarem com a dos impostos, então esse cliente ou você mesmo como contribuinte não vai precisar efetuar o pagamento, tá? Porque estão te cobrando de uma maneira equivocada. A forma que nasceu essa lei foi uma maneira equivocada. Na apostila de vocês, eu coloquei um fluxograma
tudo certinho para que vocês entendam de uma forma mais ilustrativa essas divisões. Coloquei ali uma tabelazinha e a gente vai começar aqui na página número 7 falando de quais espécies são vinculadas e quais espécies não são vinculadas, correto? Iniciando lá na página número 7, espécies de tributos. Eu coloquei aqui imposto, ele tem como característica de ser um tributo não vinculado. Taxas e contribuições de melhorias, eles são vinculadas. Contribuições especiais são tributos mistos, ou seja, existem tributos que são não vinculados, existem outros que são vinculados. Empréstimos compulsórios são tributos especiais, numa outra classificação. O que vocês têm que entender aqui é vinculado a quê, tá? Então, eu coloquei aqui que o imposto não é vinculado. Significa que ele não é vinculado porque quando você paga esse determinado tributo, esse determinado imposto, você não tem uma vinculação de uma atividade praticamente imediata como retorno. Ou seja, aqui você pagou determinado tributo, tá? Aqui você está pagando a espécie tributária imposto. E desse pagamento você não sabe ao certo, você não sabe exatamente como que o governo vai te devolver. Porque quando você paga, ele não vincula esse pagamento a uma contraprestação, ele não vincula a uma devolução de serviço nessa situação. Ou seja, todo aquele montante arrecadado com relação à espécie tributária imposto, o governo, através do seu plano, um plano aí tributário, um plano de orçamento, ele vai dividir. Todo esse montante eu quero 10% para a educação. De todo esse montante eu quero 20% na segurança. E assim sucessivamente. Ele não te mostra exatamente, que aqueles R$100 que você pagou está indo lá para a gestão da segurança. Ele não vincula, tá? Ele faz um planejamento e ele vai distribuindo as rendas. A taxa, aqui eu coloquei como vinculado. Como exemplo, claro que a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada espécie tributária, mas como exemplo aqui para vocês. Quando você paga o valor de determinada taxa, como consequência, há uma contraprestação estatal, ou seja, você pagou e o governo praticamente que de imediato ele está te devolvendo em prestação de serviço. Exemplo, você paga uma determinada taxa para emitir o RG, para emitir um documento. Você está tendo um retorno aqui que é o seu documento, é específico para você. Você está pagando uma taxa de fiscalização lá para a sua lanchonete. Você está pagando para ser fiscalizado e, consequentemente, você poder ter o pleno funcionamento do seu estabelecimento. Você paga e ele está te demonstrando aí onde que vai ser aplicada esse pagamento dessa determinada taxa. Então, a gente, como contribuinte, fica sabendo para onde que está indo e como ele vai me devolver. Contribuição de melhoria também está vinculada, porque você está pagando, mas o seu imóvel, né? Contribuição de melhoria está relacionado ao imóvel. Você está pagando e o seu imóvel ele está sendo valorizado. O valor venal dele está subindo, ele está ocorrendo um valor maior de comercialização de mercado. Entrando nessa parte aqui das espécies tributárias, eu não posso pular com vocês essa parte de competência. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção, para que aí eu consiga explicar aí de uma forma mais aprofundada cada espécie tributária. Então, indo lá para a página de número 8, o título é Competência Tributária que está dentro das espécies tributárias. E dentro desse título ele nos diz da seguinte forma: quando tratamos da competência tributária, estamos nos referindo à competência que é outorgada aos entes políticos. Os entes são a União, Estado, Distrito Federal e município.
É otorgada essa competência para os municípios, né? Para os municípios, para os estados, para a União instituírem, modificarem, extinguirem um determinado tributo. Ou seja, o que cada ente pode exercer, falando-se então em uma competência exaustiva. Então, se você quer saber sobre a competência, comece lendo lá a partir do artigo 146 da Constituição. Aí ele vai nos dizer, a União é competente para fazer o quê? Para cobrar qual tributo? Então, como exemplo, lá em determinado artigo da Constituição ele fala, União, você é competente para instituir o imposto sobre território rural. Então, o ITR é de competência da União. Aí ele abre mais um artigo. Estado, você é competente para instituir o ICMS. Estado, você é competente para instituir o IPVA. Então, a Constituição, ela vai dando para cada ente a sua competência, a sua possibilidade, a sua limitação de tributar e de criar determinado tributo. Assim, compreende a competência legislativa plena ressalvadas as limitações que estão descritas na Constituição Federal. A competência tributária possui as seguintes características: indelegabilidade, intransferibilidade, irrenunciabilidade e inducabilidade, tá? Então, a competência, ela tem alguns requisitos, tá? Tem 4 requisitos que eu vou explicar para vocês como que funcionam esses 4 requisitos para cada ente. O primeiro requisito, que é o princípio, que é o requisito indelegável, tá? Indelegável quer dizer que os entes não podem delegar para terceiros a sua competência, como também não podem transmitir competência entre si. Desta maneira, mais uma característica é a intransferibilidade, tá? É intransferível. O que significa? A Constituição Federal, ela trouxe as competências relacionadas a cada ente. Dentro dessa competência, ela não pode delegar para outra pessoa. Então, por exemplo, União, você pode cobrar, você é competente para cobrar o ITR, tá? Tá lá escrito na Constituição, tudo certinho. E se a União falar, não, mas eu não quero cobrar não, pode deixar que o município, ele faz essa instituição de lei, ele cria a lei, ele fiscaliza, ele arrecada, porque eu não quero nem me preocupar com isso, é muita dor de cabeça. Não pode. A União, ela não pode fazer isso. A competência é dela, tá? De acordo com a Constituição. Então, ela não pode delegar essa competência de legislar, de criar lei, de instituir impostos para o município, por exemplo. No entanto, a gente tem que destacar aqui de uma forma muito importante que o ente federativo poderá delegar a capacidade tributária ativa a outra pessoa jurídica de direito público, que no caso são as atribuições de arrecadar e fiscalizar tributo. Um exemplo muito comum de capacidade tributária é quando o município opta por fiscalizar e cobrar o ITR, que é o Imposto Federal de competência da União, trazendo como exemplo aqui o próprio ITR. A Constituição, né, como eu já falei, diz que o ITR é de competência da União. Aí a União fala, nossa, mas eu sou muito ocupado, eu tenho várias preocupações, né, várias coisas para cuidar. Eu acho que arrecadar esse determinado tributo vai me dar muito trabalho e eu não tenho parte administrativa suficiente para fazer isso. Então, eu posso transferir, tá, essa minha capacidade de cobrar para o município e ele me repassa? Aí a Constituição fala, ok, você pode passar a sua capacidade de fiscalizar e arrecadar para o município, aí você dá uma parte para o município, fica com outra. Mas, se você quiser legislar, se você quiser alterar a lei, o município não pode fazer. Quem pode fazer e legislar sobre isso é somente você, União. Você pode transferir a sua capacidade de fazer,
Agora, a sua competência é sempre sua, você não pode delegar para o município. Aí ela fala ok, passa essa capacidade, ela fala, município, eu estou muito atarefada, eu não consigo, né, fiscalizar e nem arrecadar o ITR. Se eu te der uma parte dessa arrecadação, você topa em fiscalizar e arrecadar para mim? O município fala ok, ele fica com uma parte do ITR e repassa a outra parte para a União. Salientando aqui também que o não exercício da competência tributária pelo ente político, que tem a legitimidade pela Constituição, não possibilita que outro exerça seu lugar. Então, outro ponto importante. Competência, ela é indelegável, não pode passar para o ente público, tá? Outro ente público. Pode-se ser passado, sim, a capacidade tributária, que é fiscalização e arrecadação, para outro ente. Porque, pensando bem, é muito mais fácil do município que está ali, né, já naquele território, fazer essa fiscalização, arrecadação, do que a União. Por exemplo, a União está lá estabelecida a sua sede no Distrito Federal, em Brasília. Para ela fica complicado fiscalizar e arrecadar, por exemplo, uma propriedade territorial, rural territorial, localizada, vai lá no município que é bem pequenininho, dentro da cidade de Salvador, no estado da Bahia. Então é muito mais fácil o próprio município de Salvador fiscalizar e arrecadar do que a União, que está lá distante, né? Então ela pode fazer essa transferência. Outra coisa que ela não pode, no exercício da sua competência, como eu li aqui no último parágrafo, que outro exerce em seu lugar. Então, por exemplo, a Constituição Federal, ela deu essa competência para a União. União, você vai cobrar ITR, é de sua competência. Mas e se a União fica lá quietinha, a União não quer estipular valores, a União não quer cobrar? Eu, como município, querendo aumentar a minha fonte de renda, eu posso me valer dessa decisão e efetuar a cobrança? Não, não posso. Mesmo que a União fique inerte, que ela não queira cobrar, eu, município, também não vou poder, certo? Porque é de competência dela. Pode ser aqui que eu esteja quebrada, que eu esteja sem dinheiro, mas eu não posso pegar essa competência dela e tomar para mim. O direito que o ente federado tem para exercer sua competência tributária é incaducável, ou seja, imprescritível. A competência ela não tem prazo, assim não se extinguirá pelo não exercício. Um exemplo é o imposto, tá? É o IGF, que até hoje não foi instituído pela União. Além dessa competência ela ser indelegável, ela é incaducável também. Ou seja, do mesmo exemplo que eu dei agora para vocês, do ITR. Supondo que a Constituição Federal ela deu essa competência, tá, para a União. Se a União ficar lá paradinha, ficar inerte, tá, não quiser cobrar, ela pode? Sim, ela pode. E se ela ficou parada aí durante 15 anos e deu um determinado período, ela lembrou, olha, eu posso instituir o ITR, porque isso vai aumentar a minha receita e vai ser melhor para mim. Ela pode, depois de 15 anos, cobrar? Pode sim, porque é incaducável. Se ela não quis cobrar durante os 15 anos, ok. Sorte do contribuinte que é proprietário de um território rural. Agora, se ela quer cobrar a partir de determinado momento, ela pode. A qualquer tempo, ela é livre, não tem um prazo de validade para ela fazer isso. E o exemplo que está aqui na própria apostila é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é o IGF. Ele está previsto na Constituição, tá? Nasceu então lá em 1988, junto com a Constituição Federal, e a União, porque é de competência dela, nunca quis instituir. Se chegar ano que vem e a Constituição quiser instituir, ela pode, legal, porque não tem um prazo para ela fazer isso. Sorte de quem não pagou durante todo esse período, tá? Os impostos sobre suas grandes fortunas.
Por fim, os entes federados, apesar da faculdade, que é a possibilidade de instituir um tributo da sua competência, jamais poderão renunciar a este poder, ou seja, outorga constitucional não é renunciável, ficando explícito as características da irrenunciabilidade. Então, não é delegável. É permitido, sim, que ele passe a sua capacidade para outra pessoa, tá? Ele pode passar a capacidade, mas ele não pode transferir. Indelegável, intransferível, certo? Irrenunciável e incaducável aqui nesse caso. Então, o que isso significa? Dei o exemplo do IGF. A União, até o presente momento, ela não quis cobrar. Se quiser cobrar daqui para frente, pode, tranquilo. Só que e se ela falar, olha, vai dar muito trabalho, tem como tirar esse artigo aqui, essa competência do meu rol de competências? Então, a Constituição Federal vai falar não, porque a sua competência ela é irrenunciável. Você pode ficar aí sem fazer nada, sem cobrar, mas retirar, tá? Renunciar ao seu direito, isso você não pode. É a mesma coisa que um direito adquirido, certo? Então, por exemplo, o trabalhador, o empregado, ele tem o direito adquirido ao registro em carteira. E esse registro, ele é irrenunciável, tá? É um direito adquirido, seu. Tudo bem que o trabalhador aqui nesse caso, ele não tem opção de ser registrado ou não, correto? Mas renunciar a um direito adquirido, isso não pode. Mesma coisa que o Estado, o município, o Distrito Federal, a União, não pode renunciar a esse direito, a essa competência que já foi estipulado pela própria Constituição Federal. Aqui a gente tem uma observação a ser feita com relação à irrenunciabilidade. O que pode ser renunciado é a receita. Como exemplo, vamos pensar na receita impositiva, que é aquela por determinação constitucional, ocorrendo da repartição da receita tributária. Desta forma, neste caso, há a possibilidade de renúncia de receita impositiva. Citei como exemplo para vocês que, no caso do ITR, a União pode passar a sua competência e falar para o município. Município, você pode fiscalizar e você pode arrecadar, certo? Não transfere, mas só passa. Ali é como se fosse um poder de menor potencial, certo? Ela passa a sua capacidade. Nesse caso, anteriormente, nesse exemplo, eu falei, uma parte fica para o município, outra parte fica para a União. Só que a União, ela não pode renunciar ao seu direito de competência de cobrar, mas ela pode renunciar a receber essa receita. Então, por exemplo, olha, município, você está precisando bastante, tá? Então, como você já está fazendo tudo, pode ficar com essa receita aí para você, porque para mim não vai fazer falta. Então, isso ela pode. Só que se precisar legislar da mesma maneira, vai ter que se socorrer e recorrer à União. Só a União pode fazer isso. O município, ele não pode. Ele está com a receita, ele está fiscalizando, ele está arrecadando. Mas mexer na lei, ele não pode nunca, porque ele não tem a competência constitucional para isso. É muito importante a gente tratar das espécies tributárias, tá? Das espécies de competência tributária, que são privativa, comum, residual, extraordinária, exclusiva e cumulativa. Então, tem algumas espécies tributárias que elas são comuns entre os entes. Tem espécies tributárias que são privativas da União, tem espécie tributária que tanto faz a União ou o Estado cobrar, que são competências comuns. Tem espécie tributária que tanto faz o município cobrar quanto o Estado cobrar. O que não pode acontecer é cobrar duas vezes, porque aí você prejudica o seu contribuinte. A competência tributária é privativa do ente que a recebeu da Constituição. Assim, os entes criam seus impostos. Desta forma, temos os impostos federais, estaduais e municipais. As competências privativas, elas já estipulam, já vem lá da Constituição Federal, tudo separadinho de maneira correta.
Isso daqui é privativo da União, isso daqui é privativo do Estado, isso é privativo do Distrito Federal, isso é privativo do município. Então, é a competência privativa. A competência ela é comum quando todos os entes federativos podem instituir os mesmos tributos, como, por exemplo, as taxas e contribuição de melhoria. Então, na espécie tributária de taxa e contribuição de melhoria, tanto faz, tá? Quem vai te cobrar, porque há tanto a possibilidade da União te cobrar, quanto o Estado, quanto o município. A Constituição ela não trouxe essa separação. Então, isso diz respeito àquele ente público que vai te prestar o serviço. Eu não falei que a taxa, quando a gente paga, a gente tem um retorno? Então, se eu paguei e tem um retorno da União, nada mais justo do que a competência seja dela. Se eu paguei e tem um retorno do Estado, nada mais justo do que a competência ser dele, e assim sucessivamente. A competência residual, ela é aquela que pertence apenas à União. A União poderá instituir por meio de lei complementar impostos residuais, isto é, outros que não sejam de sua competência, desde que não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculos próprios dos discriminados da Constituição, como também é de competência da União criar outras contribuições sociais não previstas na Constituição Federal. Neste caso, as contribuições sociais residuais não poderão adotar fato gerador e base de cálculo de contribuições sociais já existentes. Então, temos aí a competência privativa, tá? Que é aquela estipulada pela Constituição Federal, o que é de cada um. Temos a competência comum, ou seja, todos os entes podem estipular determinado tributo. Temos aqui a terceira competência, que é a competência residual, ou seja, tudo aquilo que não foi estipulado, que não seja do Estado, do Distrito Federal, do município, tá? Pense em resíduo mesmo, tudo aquilo que sobra é de competência da União. Então, se não atribuiu ao Estado, se não atribuiu ao Distrito Federal, se não atribuiu ao município, como resíduo, como sobra, fica de competência da União, porque ela é o ente federal, ela é o ente aí chefe, tá? Ela é um ente maior. Então, se for criar algum determinado outro tributo, em regra, é a União que vai ser competente para isso, porque não está estipulado para o Estado, para o município, nem para o Distrito Federal, então, automaticamente vai ser da União. A União vai ser responsável. Tranquilos? No entendimento do Supremo Tribunal Federal, essas novas contribuições sociais residuais podem possuir base de cálculo de imposto já existente. Temos a competência extraordinária. É a competência que pertence também somente à União, sendo empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra. Este poderá adotar o mesmo fato gerador e base de cálculo de impostos já existentes. O empréstimo compulsório está descrito lá no artigo 148 da Constituição, é aquele que poderá ser instituído pela União, mediante lei complementar, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua eminência, e também no caso do investimento público de caráter urgente. Esse ponto aqui eu vou explicar para vocês tudo de uma maneira mais fechada, mais restrita, quando a gente chegar de fato, tá? Em cada espécie tributária. Por enquanto, entramos nas espécies, suas competências, para a gente saber quem é competente para instituir o quê. Aí eu vou falar para vocês mais para frente, com relação a cada espécie tributária. Eu vou pedir para que vocês leiam essa parte da apostila aqui, certo? Mesmo que vocês tenham a minha explicação, sempre é bom passar para as palavras de vocês. Façam a leitura desse título e vão até a parte de impostos. E a gente vai entrar na parte dos impostos definitivamente, das outras espécies tributárias, com o decorrer aí das aulas.
Então façam a leitura, façam as anotações de vocês, me chamem para tirar as dúvidas, porque o tema vai ficar um pouco mais detalhado e um pouquinho mais difícil com relação ao que está agora, tá? Eu aguardo vocês aí dentro do horário, espero que vocês se cuidem e qualquer coisa, estou aí, deixei todos os caminhos abertos para que vocês me chamem e tirem dúvidas com relação à matéria. Então, até a aula e até um outro próximo vídeo também.